como fica as empresas de TI e especialmente as estatais? E aí eu vou pedir para Reinaldo responder nesse momento essa pergunta. Pode ser, Reinaldo? Claro, claro. Boa noite, pessoal. Mais uma vez, a gente fazendo aqui uma discussão que é muito interessante, né, para todos, especialmente para nós aqui do sindicato, da nossa base. O SINDPD, acho que mais uma vez aí inovando com esse tipo de iniciativa, inclusive no formato, é um formato que ele está quase que imposto, né, por conta dessa questão de força maior da pandemia, mas é um formato que possibilita, por exemplo, como Sheila falou, a participação de colegas de outros estados. A gente tem o Sobrosa, que é um colega lá de Brasília, acompanhando aqui, então isso é sensacional. Messias, essa questão, os principais impactos da LGPD, eu acho que é um tema bem feliz, né, dentro desse tema maior que é a LGPD, porque dá a oportunidade da gente aqui abordar, né, de uma forma interessante, sem precisar, né, entrar em alguma dessas verticais ou segmentos aí, por exemplo, dos que o Vinícius falou, mas dá a oportunidade para a gente abordar de uma forma mais ampla. Em relação à questão das empresas, eu queria ampliar um pouco, porque você pediu para um comentário ser em cima das empresas de TI, seja uma empresa pública ou privada, né? Eu queria ampliar um pouco mais para as empresas de forma geral, né? O Vinícius falou alguns exemplos aqui, uma operadora de telefonia, né? Você próprio falou numa organização como o sindicato, o SINDPD, né? Eu coloco aqui também um exemplo de um órgão público, né? Então, eu acho que hoje a LGPD ela já é uma realidade na medida em que a vigência, né, está próxima, independente dessa questão da prorrogação da MP. Houve uma prorrogação essa semana, se eu não me engano, há 2 dias atrás, no Senado, isso vai para a Câmara, então tem esse trâmite no Congresso. Mas é uma MP que a gente sabe que ela pode caducar, e se isso acontecer, é agosto. Então está próximo, né? No início, eu percebo assim que a discussão ela foi tomada pelos juristas, né? Advogados, escritórios, né? Porque existiu a discussão da lei. Mas eu também percebo que depois isso passou um pouco para quem vai operar efetivamente, né? Uma plataforma tecnológica, então isso caiu para as empresas de TI. Eu percebi um pouco esse movimento. Então, e nesse sentido, por exemplo, eu senti que o SERPRO, né, onde eu trabalho, o SERPRO se movimentou bastante, né, promoveu alguns seminários, isso foi muito interessante, né? Mas eu digo que é uma realidade, Messias, porque, por exemplo, o colégio onde uma das minhas filhas estuda, no contrato de prestação de serviço educacional desse ano, já consta lá uma cláusula a respeito de LGPD. Tá? Então, certamente, está todo mundo ligado, né? Isso não quer dizer que estão todos preparados, né? Porque tem várias questões aí que a gente pode abordar, né? Assim, de forma mais detalhada, mas assim, estão todos ligados. Essa discussão está na sociedade, então é importante a gente estar fazendo aqui, e eu acho que assim, no máximo que pudermos colocar o foco no cidadão e não na empresa. Mas é fato que as empresas vão ser muito impactadas, né? As empresas, ora, estarão como controladoras dos dados, né, como o Vinícius conceitou rapidamente, mas ora estarão como operadora de dados, né? Então, para cada função, para cada papel desse, exige da empresa uma preparação, uma estrutura. Por exemplo, as políticas organizacionais que as empresas vão definir, né, e praticar para questões de proteção de dados, estando ela como controladora, como operadora, essas políticas elas têm que estar disponíveis, publicadas, porque o cidadão que é o titular do dado, ele tem ele tem que ter à disposição dele, né, toda a condição de acompanhar isso, não é? Então, é fazer valer aquela lei. Eu espero bastante que todos realmente procurem conhecer, procurem acompanhar, porque, afinal, são nossos dados, né? Isso é bastante óbvio, mas, como o Vinícius falou, assim, tem dados que são mais sensíveis do que outros, obviamente, né? Então, onde eu moro,
né? Onde eu moro é uma informação que pode ser sensível para mim, sensível e não tão sensível para outra pessoa, né? A minha identificação sexual pode ser sensível para mim, nem tão sensível para outro, embora que eu acho que isso aí é sensível para todos, claro, né? Então, as empresas elas precisam fazer essas discussões, elas não podem só meramente comprar um sistema, uma plataforma para operar LGPD, isso não existe. Embora eu acredite que nesse momento, esses momentos de transição, e nós estamos no momento de transição, porque essa legislação ela é inovadora, ela traz para a gente uma condição que a gente fica, vamos dizer assim, num patamar, considerando outros países, de vanguarda, né? Eu aproveito até para comentar que a nossa legislação ela foi também baseada, né? Também, né? Porque existe aí como vocês já relataram, um amadurecimento, né? Dessa questão da legislação no Brasil, mas ela também foi baseada na GDPR, que é a legislação da Europa, que também foi uma legislação inovadora, né? Então, nós temos uma legislação muito interessante no Brasil, que traz vários desafios. E aí eu queria me ater um pouco mais à questão das empresas de TI, né? Eu vou pegar um exemplo que eu acho que cabe, inclusive, um outro seminário, outra live nossa aqui. Por exemplo, se a gente pegar uma empresa do porte de uma startup, né? Eu acho que todos nós aqui temos uma boa noção que um startup é uma empresa enxuta, né, uma empresa pequena, onde eu diria que todos fazem tudo, né? Então, o cara que ele tem um papel de analista, mas ele tem um papel de, vamos dizer assim, de gestor financeiro, enfim, o cara faz tudo ali. Como é que uma empresa dessa pode né, vamos dizer assim, se preparar para a LGPD, né? Ela tem seus sistemas, né, suas soluções baseadas em dados cadastrais de usuários, por exemplo, de comportamento de pessoas, como o Vinícius falou. Como é que essa empresa se prepara, né? Então, nesse momento de transição, como eu ia falando, aparecem muitas soluções mágicas, né? Então, aparecem consultores, aparecem coisas do tipo, e que efetivamente não agregam muito valor. Efetivamente, o cara não vai entregar o que a empresa precisa, né? Para quê? Para fazer valer o direito do cidadão. Então, eu acho que a gente tem que exigir das empresas, o desafio delas é grande, mas é a lei que nós temos, né? Eu acho que a gente, enquanto cidadão, tem que exigir, sim, se preocupar antes disso e exigir, obviamente, o devido tratamento desse dado, né? Existe a posse, mas o que é que você está fazendo com esse dado? Esse dado ele é compartilhado, né? Então, na medida em que a gente tem hoje cadeias de negócio cada vez mais interligadas, eu tenho uma empresa que conta com vários fornecedores ali, eu tenho integração de sistemas, eu tenho que garantir, a empresa tem que garantir, né, que todos ali estão aderentes à LGPD. Né? O exemplo que o Vinícius falou, mais uma vez, eu tenho uma operadora de telefonia que ela é controladora do dado, mas ela tem uma empresa de call center que opera esse dado para ela. Ela tem que garantir, né? Então, essa conformidade, aí vem o compliance, né? Que nada mais é do que uma conformidade tanto dela, enquanto controladora, se ela também fosse uma operadora de dados, e aí eu vou chegar um pouco nas empresas públicas de TI, né? Ela também teria que garantir essa aderência enquanto operadora, mas se a operadora do dado dela é uma terceirizada, né, um parceiro, ele também tem que garantir que aquela empresa está de acordo. Enquanto empresa pública, e aí a gente, como já falei que sou do SERPRO, o Vinícius da DataPré, vários colegas aqui, a gente vai ter exatamente esse lado do controlador do dado, né? Então, por exemplo, os empregados, né? Na medida em que eu admito, faço uma contratação, um contrato de trabalho, eu estou pegando aqueles dados ali, para efeitos, inclusive, de cumprimento de legislação trabalhista, como nós sabemos, né? Mas, por exemplo, se o empregado se desliga da empresa, ainda assim a organização precisa manter esses dados durante algum tempo, também para efeitos, por exemplo, de legislação trabalhista. Mas após esse período, ela não deve mais guardar esse dado, né? Muito menos compartilhá-lo ou fazer qualquer tipo de tratamento, manipulação desse dado, né? Então, enquanto controlador, as empresas públicas, enquanto controladoras, né, de dados, as empresas públicas têm essas responsabilidades. Enquanto operadora
de dado, operador de dado, né? Porque aí nós, né, vamos dizer assim, somos os guardiões das bases de governo. A gente está com esse papel de operador. O controlador é um órgão federal, por exemplo, da Receita Federal, o INSS, e aí você tem o CERP, a Dataprev, como operador desse dado. E aí você também tem todas as responsabilidades, se submete de mesma forma à lei. Né? Então, assim, são grandes desafios, Messias, desafio para todo lado aí, né? Mas eu acho que nós, enquanto, né, cidadãos, a gente tem que ter essa preocupação, acompanhar, estar ciente, né? Ler a lei é muito interessante, né? Eu acho que até para esse momento aqui a gente fez um pouco isso, é chato, mas é interessante, porque a gente, enquanto pessoa física, né? A minha digital, a minha foto, né, que é um dado sensível, eu tenho que acompanhar o que está sendo isso. E como é que eu acompanho? Né? Existem várias formas aí. Também é uma parte da conversa que é muito interessante. Então, eu ficaria por aqui colocando essa perspectiva das empresas, assim, de forma mais ampla, empresas privadas de TI, a gente pode, né, mentalizar aqui um contexto de uma startup, que quantos desafios se colocam à frente de uma empresa dessa, né, empresa pequena, e também as empresas públicas, aí a gente pode, né, falar um pouco mais de certo Dataprev, esse desafio enquanto operador de dado para os órgãos de governo, para os ministérios e tudo mais. Então, assim, muito desafio, e eu vou ficando por aqui nessa primeira rodada de fala, né? A gente pode pontuar mais alguma coisa de forma detalhada aí. Devolvo a bola para vocês.